a tendência é o pessoal pensar o seguinte: não, o Palmeiras pegou um adversário difícil, o São Paulo pegou a Moleza. É o contrário. O Talheres é melhor que o São Lourenço, é só olhar o Campeonato Argentino nos últimos anos. Ano passado, o River foi campeão argentino. O campeonato, agora estão jogando lá a Copa da Liga. O campeonato foi vencido pelo River Plate, o São Lourenço foi terceiro, o Talheres foi segundo. Hoje ele é segundo colocado da chave dele, atrás só do Argentino Júnior, que está no chave do Corinthians na Sul-Americana. Está virtualmente classificado. O São Lourenço está virtualmente eliminado do mata-mata dessa competição que está em andamento. Eles venderam o Rodrigo Garro, foram buscar o Rubem Bota, o melhor em campo ontem, deu assistência, fez gol, aliás, 34 anos, já passou pelo futebol italiano, foi a reposição ali para aquele setor ali direito, ali do meio para frente. Mudou o técnico, promoveram, o técnico é um técnico que veio da base também, ele era o técnico auxiliar. O técnico Gandolfo foi para o Del Valle e eles subiram o técnico da base. O Talheres hoje tem um trabalho mais consistente que o São Lourenço. O São Lourenço tem mais camisa, mais torcida, talvez, mais tradição e tal. O time da capital já foi campeão da Libertadores, depois de muito tempo tentando. Mas não foi um adversário fácil. Eu acho que talvez seja o adversário mais difícil que o time brasileiro enfrentou. Também tem muita torcida no estádio, muita pressão e tudo mais. Então, assim, não é um absurdo perder para o Talheres. Sinceramente, ainda mais na fase do São Paulo, que, como disse o Bruno, não tem jogado bem. Só que as pessoas esperem que no passe de mágica tudo corra bem. Agora, 3 contusões no primeiro tempo. Aí eu coloco algumas dúvidas. Por exemplo, Rafinha sempre foi um ótimo jogador, mas o Rafinha ainda tem condições de profissionalmente exercer a profissão? Alguém poderia afirmar isso? Ele se machuca, cara, ele já é veterano, ele não consegue. Aí no começo do jogo já sai. Aí o Lucas se machuca, aí o Rato se machuca. A decisão do Carpini era difícil, mas ela não era absurda. Times conseguem sustentar, às vezes, um resultado, um empate, com um homem a menos por 45 minutos, até mais. O São Paulo poderia, sim, suportar por alguns minutos ali aquela pressão com um homem a menos, para não queimar essa substituição, porque, de fato, com o Rames em campo e com todos esses problemas no primeiro tempo, não é um absurdo o cara pensar, bem, eu vou segurar a onda aqui, vou me defender, torcer para virar 0-0, aí deu um azar de tomar um gol ali. Eu poderia ter tomado com 11 em campo também, sinceramente, eu acho que não é assim, algo tão assim, automático. Tomou o gol porque tinha um a menos em campo. Sim, pode fazer algum sentido, mas não é uma lógica certa isso. O que eu estou percebendo é o seguinte: São Paulo ele contratou um técnico jovem que só fez trabalhos em times menores, Água Santa e o Juventude. O maior foi o Juventude, né? Que está lá na final do Campeonato Gaúcho e voltou à primeira divisão com ele. Quando você contrata um técnico assim, você tem que assumir algumas responsabilidades. Primeiro, você vai ter que proteger esse cara. Entender que ele vai sofrer pressões, ele é um técnico jovem, não tem casca ainda, sozinho então dificilmente vai suportar. Ou então você imagina que tudo vai correr às mil maravilhas, tudo vai ser perfeito durante a passagem desse profissional, não vai ter nenhuma crise técnica, nenhuma derrota, nenhum problema. Isso é difícil, quase impossível acontecer. Eu noto que tudo vai em cima do Carpini. E o presidente de São Paulo, que foi quem contratou, é preservado, né? Inclusive pela torcida organizada. Tudo é o Carpini. A torcida organizada é só porrada no Carpini. Mas e o presidente de São Paulo? E o Rui Costa, que é um diretor executivo profissional? E o Belmonte? E o Muricy? São 4 pessoas, gente, que contrataram o Carpini, definiram que seria o Carpini, não foram eles que contrataram. Então, só pancada no cara. Por isso que nunca vai ter renovação de técnico no futebol brasileiro. Quando alguém tenta colocar um técnico jovem e alguma coisa dá errado, claro que ele tem a sua responsabilidade. É porrada só no cara. E os dirigentes são preservados. Tá tudo bem. Eu escutei, ninguém me contou. Quando o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, eu estava na cabine ainda, tempo depois, acabou a nossa transmissão, fiquei ainda trabalhando na cabine, e num camarote do Morumbi, um bando de puxa-saco cantando um palavrão: é o melhor presidente do Brasil, Casares. Eu escutei, ninguém me contou. Estava num camarote com um bando de puxa-saco, gritando o nome do Casares, melhor presidente do Brasil. Então, o melhor presidente do Brasil, de clube, que tome a decisão, que banque o cara, ou então contrata o Guardiola. Já fez um monte de contratações malucas aí sem dinheiro, então contrata o Guardiola. Eu acho injusto que toda a porrada vai no cara, e tudo que ele faz é absurdo. Não foi uma decisão absurda. Nas circunstâncias ali, ele pensar: caramba, perdi 3 jogadores. Se eu queimar mais uma substituição aqui, eu tô ferrado. Eu vou ficar o segundo tempo. Ou então vou ter que trocar o Rames e mais alguém no segundo tempo e rezar para não acontecer nada. Então, uma situação difícil. Ele tomou uma decisão, deu muito azar do gol sair naquele momento. Poderia ter saído antes o gol. Poderia ter acontecido, não seria nenhum absurdo. E aí tudo, o jogo se resume a isso. E também o não entendimento de muita gente aqui no Brasil de que o adversário não era um adversário ruim. É um time que regularmente tem sido um dos melhores da Argentina. Ou a gente acha que todos os times da Argentina são uma porcaria, então é só ir lá e ganhar. É ir lá e ganhar, né?
ou então a gente entende que a camisa nem sempre é o mais importante. Se você pegar, por exemplo, nos últimos anos, o Vasco e o Fortaleza, alguém vai dizer, pô, o Vasco é muito maior que o Fortaleza. O Vasco já ganhou a Libertadores, o Vasco é campeão brasileiro, o Vasco tem uma das maiores torcidas do Brasil. O Fortaleza é um time lá regional, mas ali da cidade de Fortaleza, um pouco do interior do Ceará. A torcida está mais na região da capital. Mas o Fortaleza, nos últimos anos, é muito mais eficiente do que o Vasco, que brigou de novo, mesmo sendo SAF, para não cair no ano passado. O Talheres é parecido com o Fortaleza até nisso. Ele não é da capital, ele é de uma cidade outra, né? No caso de Córdoba, ele estava na terceira divisão, ele passou por uma reestruturação, subiu para a segunda divisão e começou a frequentar as competições da Conmebol. Igualzinho ao Fortaleza, é muito semelhante. Parece que tem torcida pra caramba também, é muito parecido. Chegou nas quartas em 2022. O Fortaleza escolheu o técnico do Talheres também. Então, e o próprio Vojvoda passou por lá. Né? Então, assim, é interessante observar, e o Talheres já eliminou o São Paulo numa fase preliminar de Libertadores com o Vojvoda de técnico. Então a gente tem que identificar os times pelo que eles são. É a mesma coisa que um determinado momento, um time argentino enfrenta o Fortaleza, aí enfrenta o Vasco. Não. Em vários momentos, nos últimos anos, o Fortaleza foi melhor que o Vasco. Nos últimos anos foi assim. E mesmo no ano passado. O Fortaleza não brigou para não cair. O Vasco escapou na última rodada sendo o SAF. Então é preciso entender isso. São Paulo não teve adversário fácil pela frente, não fez um bom jogo, as decisões do Carpini podem ser discutidas, mas não acho que seja um absurdo completo. Se ele troca ali e no segundo tempo fica comendo o jogador, viu? Aí alguém diria, podia ter esperado um pouco, mais 3 minutinhos ou 4, segurava ali o 0-0, né? E aí, ou então ele troca e toma o gol. Muito burro. Trocou, tomou o gol e não pode mais substituir. Então o que o cara faz, gente? Com a saída. Então acho que alguém do São Paulo, desses dirigentes, esses nomes mais pesados, deveria sair, ou vai demitir o cara, assume que fizeram uma contratação que eles vão achar errado e demite o cara e paga a indenização dele, né? E contrata sei lá quem, Felipão, o que eles quiserem, né? Ou então alguém tem que virar público. Não é falar para o torcedor aí que reclamou, não. Falar assim, não, o técnico é ele. Nós vamos bancar por isso, por isso, por isso. E é engraçado que outro dia ganharam a Supercopa, nos pênaltis do Palmeiras, parecia campeão do mundo, né? Parecia que tinha vencido a Libertadores. Foi um exagero, com o jogador chorando. Falamos sobre isso aqui. Tudo bem, é legal ganhar do Palmeiras na final, 2 torcidas e tal, mas é a Supercopa, gente. Não foi Libertadores da América. Não foi nem o Campeonato Paulista, né? Aí quebrou o tabu do Corinthians, escarpinizados. É muito radical, é tudo muito... É um frenesi, sabe? Constante. E aí vem uma supervalorização também do Dorival Júnior, que é outra coisa que tem me chamado a atenção. O Dorival, no ano passado, o São Paulo teve, durante o ano passado, um dos piores ataques do campeonato. O 4º pior ataque, se eu não estou enganado. Fazia poucos gols, não ganhava fora de casa, tomou de 5-0 do Palmeiras, só foi vencer um jogo fora de casa na penúltima rodada contra o Bahia, com a corda no pescoço, Bahia do Ceni, lá na Fonte Nova. Ganhou a Copa do Brasil, mas a temporada e o trabalho do Dorival Júnior não se resumiu à Copa do Brasil. Teve outras competições das quais ele participou à frente do São Paulo. E ele foi eliminado, sim, numa competição internacional por um time do Equador, que foi a LDU. E tomou um vareio no jogo de ida. Tomou um vareio, perdeu aqui nos pênaltis de São Paulo. Mas lá foi um vareio. Era para ser demais. Jogaram nada. O técnico Dorival. Aí agora alguém fica, não, porque o Dorival também tinha os seus problemas, gente. Até na Copa do Brasil teve um susto com o Sport ali. Exato, escapou dos pênaltis. Contra o Corinthians merecia até vencer o primeiro jogo em Itaquera, acabou perdendo o jogo, né? Uma falha do Caio Paulista, né? Foi aquele lance do gol do Renato Augusto, que deu a vitória ao Corinthians. Teve seus problemas também. Perdeu pro América, pro Goiás. Pois é. Então teve vários momentos assim difíceis durante o tempo com o Dorival. Aí, como o Dorival está na seleção, aí fica no imaginário, ou na falta de memória, a ideia de que o Dorival era perfeito. Não era. Tinha seus problemas também. Como o Carpini já teve um momento de sucesso, ganhou do Corinthians em Itaquera, nunca havia acontecido isso. Ganhou a Supercopa, choraram, comemoraram como se fosse uma Libertadores da América, alguma coisa parecida, né? E agora tudo é uma porcaria. Eu acho injusto isso, atribuir tudo a ele. E o Rames Rodrigues, que é mais um problema do que solução até agora, quem trouxe não foi o Carpini, foi o Casares, com o Rui Costa, com o Muricy, talvez, não sei, deve ter sido ouvido o Muricy, não sei se foi. Ele defende o Rames, né? E alguém indicou. E com o Belmonte. Foi eles que o contrataram, gente. Então o Carpini tem ali um jogador que é um medalhão, você não sabe quando pode contar, ele está em campo, você já imagina que ele não vai aguentar até o final, aí 3 caras se machucam, sabe? Tem muito mais do que o Carpini. Aí quando você resume tudo, não estou dizendo que o Carpini está certo, que ele não errou, que tudo que ele faz, não. Mas assim, o São Paulo está jogando assim, a sujeira para baixo do tapete e está fechando os olhos para outros problemas que têm que ser detectados. A cabeça de plantão.